Retornamos, dando continuidade à resolução da questão de número 26. Eu já apresentei aqui um panorama, um contexto, inclusive um contexto histórico, né, em relação à teoria da imputação objetiva, e é muito importante levar ao conhecimento de vocês que a teoria da imputação objetiva, eu tenho uma concepção do Roxin, falamos agora, mas não só o Roxin, Jacobs também, ele visualiza a imputação objetiva, mas adota outros critérios de acordo com a sua concepção de finalidade de direito penal, que é a tutela da norma penal, ou seja, a estabilização das expectativas normativas. E outros autores também trabalham imputação objetiva, ok? Mas a imputação objetiva que sempre cai, que 99% de cair na sua prova, é a imputação objetiva na visão de Roxin. É por isso que sempre a questão vai mencionar a imputação objetiva na visão de Roxin, porque nós temos a imputação objetiva dentro de outras óticas. Essa é a verdade. Vamos então avançar aqui. Vamos avançar, vem comigo na tela. Então aqui já li a questão, né? Não vou ser aqui redundante. Enfim, vamos avançar então. Então olha só, importante, porque na construção da teoria do delito, a causalidade fazia parte do conceito de ação. Isso aí a gente já verificou. Então, pela teoria da equivalência dos antecedentes, que é a conditio sine qua non, né, que é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, né, adotada pelo Código Penal, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso significa que todos os fatos que antecedem o resultado se equivalem. É por isso que a teoria da equivalência. A teoria da conditio sine qua non, que é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela não faz diferença entre causa e condição, como faz a teoria da adequação social. Como faz a teoria da adequação, que teoria da adequação social? Como faz a teoria da adequação. Ok? Vamos lá. Por isso, a denominação de teoria da equivalência. Porque não há diferença entre causa e condição. Ok? Então, toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido é considerado causa. A citada teoria também é adotada no Código Penal italiano, né? Isso é importante, né? Robustecer aqui nosso conhecimento. Então, a teoria da conditio sine qua non também é adotada lá no Código Penal italiano. A teoria A pergunta que se faz, a teoria é de von Bury ou de Gleiser? Então, segundo o professor Renan Rocha, que fez um estudo aprofundado em relação ao nexo causalidade, essa teoria, conditio sine qua non, é de Gleiser. Né? Von Bury é que divulgou no Tribunal Imperial Alemão, que deu uma visibilidade a essa teoria, que fez essa teoria ganhar, né, uma repercussão. Von Bury. É por isso que, no livro lá, teoria conditio sine qua non, von Bury. Não, mas não é dele. Ok? Mas, enfim, só para... Você não vai cobrar em prova não, mas o jogo é pesado, então só para você ter. Então, como eu estou mencionando assim para que se possa aferir se um comportamento ou acontecimento insere-se nesse conceito de causa, aplica-se o processo hipotético de eliminação, né? Que é de Gleiser também, não é lá de Thierry. Né? Suprime-se mentalmente um determinado fato que está no desenvolvimento linear do crime. Detalhe, o professor Renan Rocha, né, também chama atenção para o equívoco que foi feito quanto à autoria do citado procedimento de eliminação, pois também seria de Gleiser e não lá de Thierry, conforme anuncia a esmagadora doutrina brasileira. Né? A doutrina brasileira, todo mundo cita o sueco Thierry, mas não é dele. E aí você tem uma crítica à conditio sine qua non. Qual é a crítica? Porque acaba conduzindo a uma regressão infinita, né? Você tem que lançar a mão lá do campo subjetivo para que, por exemplo, aquela mãe ela não venha responder pelo resultado morte que o filho dela provocou quando adulto. O resultado morte de uma vítima. O Código Penal ele adota a adoção da teoria da equivalência das condições. Né? A teoria conditio sine qua non. E a doutrina aponta que em relação a uma causa superveniente relativamente independente, aqui foi adotada a teoria da causalidade adequada. Ok?
essa teoria da causalidade adequada, aqui comigo, ela trabalha dentro de um campo de probabilidade. Entenderam? Ela entende que causa é todo aquele evento que tem um potencial para provocar o resultado. É a causalidade adequada à produção do resultado. Tá. Dentro dessa teoria aqui, eu vou te dar um exemplo que você sempre lança a mão do 13, parágrafo 1º, para resolver a questão, tradicionalmente. Depois eu vou dar esse mesmo exemplo, a gente resolvendo a imputação objetiva. Tício realizou disparo de arma de fogo, acertou o MEV foi colocado em uma ambulância, está sendo deslocado para o hospital. A ambulância vai e colide com outro veículo. E o Tício realizou disparo, e o MEV morre, né? Tício realizou disparo de arma de fogo, atirou o MEV colocado na ambulância, a ambulância bateu e o MEV acaba vindo à órbita em decorrência da colisão. Tradicionalmente, como se resolve isso? Lançando mão do 13, parágrafo 1º. Há uma causa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado. Há um rompimento de nexo de causalidade. Dá para você entender que eu estou trabalhando com nexo para resolver essa questão? Então, professor, é assim, né, que eu vejo nas provas. Ok, a questão não está pedindo para você resolver à luz da imputação objetiva. Ok? Então, veja, eu estou lançando mão aqui da teoria da causalidade adequada. Então, rompimento de nexo e o agente vai responder por tentativa de homicídio. Depois eu vou resolver essa questão à luz da imputação objetiva. Ok? Ok. Então, aqui comigo na tela, eu coloquei o disparo e o acidente, né? Realmente a gente resolve essa questão com a aplicação da teoria da causalidade adequada. Disparou e depois a vítima foi colocada na ambulância e aí ocorreu a colisão, ok? E o segundo é o disparo e o incêndio no hospital, também uma causa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado. Dois exemplos aqui que sempre são exemplos tradicionais, que sempre estão caindo na prova, e sempre a resolução desses casos foi com a aplicação da teoria da causalidade adequada. Bem, e como eu falava, a teoria da imputação objetiva, ela decorreu de uma concepção filosófica de Hegel, né? Em 1927 foi introduzida no direito por Lawrence. Logo após, Honeck levou a inteligência da teoria para o direito penal. Porém, por falta de adeptos, permaneceu adormecida. Aí no início de 1970, como eu tinha comentado, o Roxin ele ressurgiu com a teoria da imputação objetiva, com o objetivo de flexibilizar os rigores da teoria da equivalência, que, veja, leva a um regresso infinito. E essa teoria da equivalência é baseada aí na causa e efeito, né, inspirada, claro, na teoria causalista, para aferir a causalidade entre a conduta e o resultado. Aí o Roxin, quando ele cria essa teoria da imputação objetiva, o Roxin ele entende que um resultado causado pelo agente só deve ser imputado como sua obra se esse resultado preenche o tipo objetivo. Agora, só vai preencher o tipo objetivo quando o comportamento do autor, além da relação de causalidade, o Roxin não dispensa a relação de causalidade, aí ele entra nos critérios normativos. Essa ação, ela criou um risco, ela criou ou aumentou um risco não permitido, realização desse risco não permitido no resultado concreto, e que esse resultado se encontre dentro do alcance do tipo esfera de proteção da norma. Ok? Nós vamos aqui analisar todos esses pressupostos ou requisitos aqui para imputação, para resolver a questão. Então, olha, a causalidade por si só não induz a imputação, isso eu já falei. O Roxin ele defende uma visão normativa do tipo, e não uma visão ontológica, como faz a teoria da causalidade, né? Teoria da equivalência, mas numa concepção causal. Roxin, assim como o Wetzel, visualiza o tipo, visualiza a diferença entre tipo e licitude. Claro, eles não adotam a teoria dos elementos negativos do tipo. Agora é importante, porque o Jacobs ele tem uma outra visão da imputação objetiva. O Jacobs, com seu fundamento no argumento segundo o qual o comportamento social do homem é vinculado a papéis, traça 4 instituições jurispenais, sobre a qual desenvolve a teoria da imputação objetiva, estabelecendo níveis de imputação. Aqui comigo. O Jacobs, não vamos aqui adentrar na ótica do Jacobs em relação à imputação objetiva nesse momento. Por quê? Porque que eu escolhi
trabalhar aqui com Roxin, porque não dá para... É um curso em exercício, meio que teoria, mas não tem como a gente... né? Senão a gente vai perder muito tempo. Enfim, o Roxin cai mais nas provas. Então a gente vai focar aqui na concepção do Roxin. O Jacobs, ele trabalha com 2 nivelamentos de imputação. Imputação do comportamento e imputação do resultado. Ok? E aí ele estabelece requisitos, né? Eu poderia até chamar de pressupostos para imputação. Tá? Ele estabelece 4 pressupostos. Vem comigo na telona. Então veja, para Jacobs, em relação à imputação do comportamento, ele visualiza, veja, a ação tem que criação de um risco não permitido, que seria o quê? A violação do papel social, princípio da confiança, competência da vítima e proibição do regresso. Em relação à imputação do resultado, a imputação do resultado é a realização desse risco, né? Claro, um risco não permitido, então a realização desse risco seria um nível de imputação. Tá? Não vai dar aqui para eu mergulhar nesse esquema de imputação do Jacobs, mas eu vou trabalhar aqui o esquema do Roxin. Tá, então veja, em relação à questão que nós estamos analisando, o Roxin entende que a ação ela deve criar um risco ou aumentar um risco não permitido. Tá? Criação de um risco, aumento de um risco não permitido ou proibido. Conclusão, qual a conclusão que você tem? Ora, então se o agente não cria, então a não criação de um risco não permitido ou proibido, primeira análise que eu vou fazer aqui, não há que se falar em imputação. Aí eu volto na questão. Veja que o simples fato de um agente aconselhar uma vítima a realizar uma viagem para a Flórida, esse fato cria um risco não permitido? É a pergunta que se faz aqui comigo. Há que se falar em criação de um risco não permitido? Não. Deu para entender? Então, eu não tenho que ficar aqui já, vou ter que analisar nexo e causalidade. Até tem, mas tem que analisar? Não. Dolo, não. Não imputo. Não criou um risco não permitido. Eu já corto ali. Deu para entender? Só usei critério normativo. Deu para entender? Então veja, eu não fiquei analisando nexo, dolo, previsibilidade. Não, já não. Por quê? É um comportamento que não cria um risco não permitido para o bem jurídico. Eu já não imputo o resultado como obra do autor. Beleza? Então por isso que a questão está errada, porque ele não vai responder por homicídio, porque o simples fato de aconselhar uma pessoa a realizar uma viagem para, por exemplo, vai ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, diversas pessoas acabam morrendo no Rio de Janeiro vítima de disparo de arma de fogo, então eu quero que você morra, então vai, faz uma viagem para lá, essa é a minha intenção, e também há um nexo de causalidade, mas diversas pessoas viajam para o Rio de Janeiro, retornam, não acontece nada. Deu para entender? Então, dentro dessa concepção aí, ok? Vem comigo na telona. Então, vem comigo na telona, é importante então, essa não criação, né? Então, a não criação do risco. Já resolvi a questão, mas vou parar? Não, porque agora eu vou ter que mergulhar aqui. Porque eu tirei todos os exemplos do livro do Roxin e coloquei aqui. Não vai ter como o examinador cobrar a imputação objetiva e você errar. Porque ele vai tirar o exemplo do livro do Roxin. Professor, aqui comigo. Essa viagem aqui para a Flórida, essa questãozinha aqui na tela, essa questãozinha aqui, a viagem, né, o MP de Goiás, né, a viagem para a Flórida, e tal, tirou lá do livro do Roxin. Roxin apresenta esse exemplo aqui, o examinador foi lá, tirou a cópia, jogou aqui. Não. Aí o que eu fiz? Peguei todos os exemplos aqui comigo, peguei todos os exemplos do Roxin, e ele justificando na questão da criação do risco, a realização do risco no resultado, peguei e tá tudo aqui. Então não tem para onde correr. O examinador não vai inventar. Ele vai pegar o exemplo pronto lá do livro do Roxin e vai jogar. Só que, você já estudando adelante, você já está ligado. Isso aqui eu já sei a resposta. E já sei como eu vou responder. Sacou? Essa aqui do MP tirou lá do livro do Roxin. Beleza? Vem comigo na telona. Então veja, vamos avançar aqui, não tem essa. Então, importante então, a não criação do risco não permitido ou proibido.
No caso lá, nós não temos, não há que se falar, né, de criação de risco permitido ou proibido. Ou seja, eu tenho a não criação de um risco, ok? Eu tenho a não criação de um risco lá na nossa questão, então não imputo. Agora, possa ser que o agente venha criar um risco, mas é um risco permitido. Criação de um risco permitido. Aqui comigo. Criação de um risco permitido. Livro do Huck, sim. Um exemplo. Qual? O Tício está conduzindo um veículo automotor. Conduzir veículo automotor acaba criando um risco de acidente? Sim, mas é um risco permitido. Por quê? Porque, veja, dentro das regras. Está conduzindo um veículo automotor, tranquilão. Rapaz, o MEV entrou na frente do carro do Tício. E o Tício acabou matando o MEV. Tradicionalmente, como eu iria resolver essa questão? Anexo de causalidade, o resultado, eu tenho causa, o agente não vai responder, por quê? Porque não há que se falar em dolo ou culpa, ou seja, eu lanço mão lá do campo subjetivo. Vamos resolver agora na luz da imputação objetiva? Vamos. Eu tenho uma ação? Sim, Huck, sim. Ok. Essa ação, ela criou um risco? Criou, Huck, sim. Sim, mas risco permitido ou um risco proibido? Um risco permitido, porque ele estava dirigindo, conduzindo o veículo dentro das regras. Não imputo. Acabou, filho. Acabou. Não, e Huckzinho, dólar... Não, peraí. Não imputo. Eu não vou analisar campo subjetivo aqui, não. Não imputo. Porque o risco é um risco permitido. Deu para entender? Eu não imputo esse fato. Viu como a teoria da imputação objetiva ela se diferencia da teoria da condição sine qua non? Professor, agora eu estou crescendo. Professor, agora eu estou entendendo. Professor, eu achava que não tinha condição de entender isso, mas estou entendendo. Você vai dar uma aula sobre isso. Vou parar aqui nessa questão, não tem problema. Vamos até o final. Não tem problema, não tem problema nenhum. Eu vou gravar, eu tenho um contrato comigo mesmo. Vou colocar diversos vídeos. Vamos até a prova. Vamos jogar duro aqui. Não só aqui, que estamos também na parte especial. Né? Jogo pesado, né? Jogo pesado. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Não adianta resolver certo erro. Você não sabe a inteligência da teoria. Tá. Então a criação de risco permitido também não imputo. Eu também não vou imputar. Veja, eu imputo se há a criação de um risco ou aumento de um risco não permitido. Ora, se eu tenho um risco não permitido, mas eu não aumento, eu acabo diminuindo. Ora, se você diminui, também não imputo, porque aqui menciona se eu aumento o risco. Ora, se eu diminuo, também não imputo. A diminuição de um risco não permitido ou proibido. Não há imputação do fato. Ainda que haja nexo causalidade, vem comigo no exemplo do Roxin, que ele dá dois. Roxin trabalha com dois exemplos. O primeiro é o seguinte: o Tício jogou uma pedra que vai bater na cabeça do MEV, vai matar o MEV. Aí o Paulo empurra o MEV, e essa pedra que ia bater na cabeça, bate no ombro do MEV, provocando a lesão corporal. O Paulo tem um nexo causalidade. Sim ou não? Sim. E ele acabou criando um risco de lesão. Ok? Ok. Ou melhor. O risco já existia. Um risco proibido, né? Jogando uma pedra, né? Ele não cria o risco, não. O risco já existia. Quando ele empurra o Paulo, né? Tício jogou uma pedra no Mévio. Isso. O Paulo. É o Paulo agora. O Paulo, quando ele empurra o Mévio, para desviar, que a pedra vinha na cabeça do Mévio e acaba batendo no ombro do Mévio, ele diminui um risco, ou seja, o risco era da morte. E aí acabou provocando uma lesão. Há uma diminuição do risco, né? Veja, era um risco de morte e agora provocou foi uma lesão corporal. Eu tenho uma diminuição de um risco que já existia, um risco proibido. Ele diminuiu o risco. Tradicionalmente, como você resolveria essa questão? Professor, lesão corporal, a excludente de licitude, estado de necessidade. Sim, mas o Roxin fala, não, peraí, tem que ir lá nas excludentes, não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Roxin só faz uma pergunta. Eu tenho um risco? Sim, Roxin, risco não permitido? Sim, ele criou? Não, quem criou foi uma outra pessoa, beleza. Mas a minha pergunta é o seguinte, ele aumentou esse risco? Não, Roxin. O que ele fez? Ele acabou diminuindo o risco, que era de homicídio, e passou para lesão corporal, não imputo. Acabou, filho. Não imputo.
Roxin, não imputo. Mas tem a excludente de licitude, não imputo. Objetivamente eu não imputo. Há uma diminuição do risco. Sacou? Aí o outro exemplo do Roxin. O Tício vai furtar um banco e ele fala para o Mévio, Mévio, vou furtar um banco, vou furtar 100 mil reais daquele banco. Aí o Mévio fala assim, olha, não furta 100 não, furta 50. E o Tício vai lá e furta 50. Tradicionalmente, você vai verificar, né, e claro, numa concepção de teoria, que o Mévio é partícipe. Ok? Vamos perguntar para o Roxin. O Roxin fala o seguinte, qual foi a ação? Não, o Roxin é o seguinte, o Tício ele ia furtar 100 mil. Aí esse Mévio aqui falou para ele furtar 50. Ah, tá. Então já tinha um risco do prejuízo, né? Ele aumentou o risco ou diminuiu? Diminuiu, né, Roxin? Porque era 100 mil e passou para 50. Não imputo. Olha aí! Olha aí! Olha aí! À luz da imputação objetiva, eu não posso considerar partícipe esse agente que diminuiu o risco. Olha aí a pegada. Entendeu? Não há que se falar em imputar o fato a esse partícipe, né? Em tese. Deu para pegar? Por quê? Porque ele diminuiu o risco. Professor, essa é a minha pegada na prova. Agora veja, se perguntar à luz da imputação objetiva. Se nada fala, você vai ter que resolver dentro da teoria dos concursos, de concurso de pessoas. Beleza? Aqui é a questão de imputar fato. Ok? Não, olha, e outra coisa importante. Teoria da imputação objetiva não é uma teoria que faz diferença entre autor e partícipe. Não é. Não é uma teoria de autoria, como é a domínio do fato. Não é. É o que eu estou falando de imputação. E nesse caso aqui, esse que figura como partícipe, que na verdade é um partícipe, mas não há que se falar de imputar o fato a ele, porque ele diminui o risco. Sacou? Isso aí, vem comigo na telona. Então te dei 2 exemplos aí. Então fica ligado, ó. Então primeiro lá que a gente anotou, instigar alguém a fazer um passeio não cria um risco ou aumenta o risco de morte, juridicamente relevante. Por isso que a questão está errada. O próximo aqui é um homicídio e lesão corporal. Aí o Tício empurra o Mévio que ia receber uma pedrada na cabeça e que esse empurrão ele acabou provocando uma lesão corporal. Não vou imputar a lesão corporal ao Tício, por quê? Porque a ação dele diminuiu o risco. Ação de diminuição de risco. Outro exemplo interessante do Roxin, Tício que convence o ladrão a furtar não R$1.000, mas somente R$100. Não é punível por participação no furto, pois sua conduta não elevou, mas diminuiu o risco de lesão. Deu para entender isso? É isso. Agora, fica esperto aqui comigo. Eu tinha falado, a criação de um risco permitido, que é aquele risco dentro das regras, não imputa o fato. Tráfego de veículo. Por quê? Eu tenho aí, e caiu no MP, fundamento, princípio da confiança. Procedimento cirúrgico, está no livro do Roxin. Lá o médico está realizando um procedimento cirúrgico. E aí ele tem um auxiliar, né? Que é o que trabalha com os instrumentos. E o auxiliar que acaba passando o instrumento errado. Será que o médico vai responder? De repente, por alguma consequência, vem ocorrer aquela pessoa que está sendo operada em decorrência de uso de um instrumento errado? Para o Roxin, não. Porque há um risco permitido. Eu tenho aí um princípio da confiança. Um outro exemplo do Roxin é uma pessoa que vende punhal. Vende facas, vende punhal. Aí chega até esse mercado uma pessoa que deseja comprar um punhal com uma atitude suspeita. Olha o dolo eventual aí. Ele acaba vendendo a faca. E o cara vai lá e mata uma pessoa. Eu tenho nexo de causalidade? Tenho. Eu tenho dolo? Tenho. Dolo eventual. Vai responder? Não, porque vender facas ou punhal é um risco permitido. Não imputo. Deu para entender a concepção? Deu para entender? Ok? Estou analisando o primeiro critério. Vamos avançar. Isso aqui é só uma questãozinha, né? Não adianta ir para próximas questões sem saber a imputação objetiva. Aqui comigo, eu estou trabalhando aqui de 20 a 30 questões que podem cair, que, claro, irão cair com certeza na sua prova, abordando imputação objetiva. Deu para entender? No raciocínio. Para você matar no raciocínio. Não é ficar decorando, não. Vem comigo na telona. Agora veja, não basta a criação de um risco não permitido. Esse risco ele tem que se realizar
no resultado. Realização do risco não permitido no resultado. Professor, você vai explicar? Claro, e esse aqui vai ser legal. Por quê? Porque eu vou pegar aquele exemplo que eu dei para vocês lá, do Tício que realiza o disparo de arma de fogo, acerta o MEV é colocado na ambulância e é levado para o hospital, mas aí há uma colisão, que a gente sempre resolveu com a teoria da causalidade adequada. Só que a sua prova agora, ela vai pedir para você resolver essa questão à luz da imputação objetiva. Então, o segundo pressuposto aqui para a imputação é a realização do risco não permitido no resultado. Professor, agora eu estou entendendo. Então, vamos lá. Conclusão. Ainda que tenha sido criado um risco não permitido, criou um risco não permitido, sim, eu já posso imputar? Não, por quê? Porque eu tenho que verificar se esse risco não permitido se realizou no resultado. Aqui, ó, aqui eu tenho não criação de um risco permitido. Ou até a criação de um risco, mas um risco permitido. Aqui eu tenho a não criação de um risco permitido, ou até a criação de um risco, mas um risco permitido. Aqui eu tenho a criação de um risco não permitido. Um risco proibido. Já posso imputar? Calma. Que agora tem que verificar se esse risco proibido se realizou um resultado. Deu para entender? Eu tenho que verificar se o citado risco se realizou no resultado. Então, ainda que o agente tenha criado um risco não permitido, se o citado risco não se realizou no resultado, não há que se falar em imputação do resultado como obra do autor, ainda que haja nexo causalidade e dolo. Aqui comigo. Realizei disparo de arma de fogo para atingir um MEV. Eu tenho a criação de um risco permitido ou não permitido? Disparo de arma de fogo é permitido? Não, professor. Então, um risco não permitido. Já posso imputar? Aí não, professor. Eu tenho que verificar os outros requisitos. Isso aí. Aí atingiu o MEV. O MEV foi colocado em uma ambulância. Ok. Em deslocamento para o hospital. Ok. Essa ambulância acabou colidindo com o veículo. E o MEV acabou morrendo. Eu vou imputar esse resultado morte a pessoa que realizou o disparo de arma de fogo? Eu tinha falado eu, né? Mas vamos colocar o Tício então. Tício realizou o disparo de arma de fogo. Atingiu o MEV. Ok, o MEV foi colocado em uma ambulância. Isso. Aí foi lá pro hospital. A ambulância acabou colidindo. Ok, o MEV morreu. Ok. Tradicionalmente, a gente verificou que eu tenho a aplicação da teoria da causalidade adequada. Uma causa superveniente, relativamente independente, que por si só produziu o resultado, rompimento de nexo. Tradicionalmente assim. Mas só que a questão agora está pedindo para você resolver à luz da imputação objetiva. Ah, professor, quer que resolva essa questão da imputação objetiva, né? Do Roxin, né? Do Roxin. Então vamos lá, professor. Ação. Isso, ação. Criou um risco não permitido? Criou. Opa, já tem um requisito. Já posso imputar? Calma. Tem mais dois que eu tenho que verificar. Realização desse risco no resultado. Tício realizou disparo de arma de fogo. Risco não permitido. Sim. Esse risco não permitido se realizou no resultado. Ô, professor, mas o Tício realizou disparo de arma de fogo no MEV. O MEV foi colocado na ambulância. Professor, o MEV morreu da colisão. Então, esse risco não permitido não se realizou no resultado. O resultado ocorreu através de uma outra causa, que foi a colisão do veículo. Ainda que seja relativamente dependente, não interessa, o que se não entra nessa questão. Esse é a pergunta. Criou o risco não permitido? Sim. Mas se realizou no resultado? Não. Então não imputo. Agora toma cuidado. Não imputo o resultado. Mas os atos anteriormente praticados, sim. Ok? Vai responder por tentativa de homicídio. Agora veja, eu cheguei à mesma conclusão. Eu cheguei à mesma conclusão se eu tivesse utilizado a teoria da causalidade adequada. Cheguei à mesma conclusão, mas com outros critérios. Nesse caso específico, eu cheguei à mesma conclusão. Porque na teoria da causalidade adequada, eu respondi apenas por tentativa de homicídio. Mas aí, rompimento de nexo, causa superveniente, relativamente... Roxin, não, peraí. Criou um risco não permitido? Sim. Risco se realizou no resultado? Não, não imputo, acabou, pô. Entendeu? Entendeu? Ou seja, eu não vou imputar porque não se realizou no resultado. Aí vai responder apenas por tentativa de homicídio. Se cai uma questão dessa, e o examinador pede para você resolver uma questão dessa, vamos supor aí numa prova discursiva, e você chega lá e menciona que não vai responder por tentativa de homicídio, mas você apresenta fundamentos da teoria da causalidade adequada,
você vai ganhar um 0, porque ele está perguntando à luz da imputação objetiva. Você não falou de criação de risco não permitido, você não falou de realização do risco no resultado, você não falou, sabe? Você não falou da teoria da imputação objetiva. É 0, filho. Você está com pensamento tradicional. Isso aí eu já sei, isso é o basicão, isso aí todo mundo acerta. Tem mais, cai na prova aí, cai até delegado de Pernambuco. Todo mundo acerta. Causa preveniente, relativamente independente que por si só produzir um resultado, ok. Teoria da causalidade adequada, você acerta. Tentativa de homicídio, ok, mas eu quero a imputação objetiva. Discorra, filhão. Não sei. Vou pegar a minha canetinha aqui. Deu para entender? Vem na telona, vem na telona, vem na telona. Então é isso. Agora eu vou analisar o terceiro, né? O terceiro, essa questão vai levar um bloco todo. Não tem isso não. Ok, vamos analisar o terceiro. Que o resultado se encontre no alcance do tipo, esfera de proteção da norma. Aqui comigo. Tipo do homicídio. Qual a função do direito penal? Proteção de bens jurídicos. Ok. E qual é a norma do homicídio? Não matarás. E aí você tem um tipo, matar alguém. Ok. O tipo, ele veda ou tenta impedir uma pessoa tirar a vida da outra pessoa. Deu para entender isso? Como também, se você raciocina participação em suicídio, o tipo tenta vedar a influência de uma pessoa em relação a uma outra. Mas veja, uma outra pessoa que não possa dispor do seu bem jurídico de forma consciente. Roxin fala o seguinte: ora, a finalidade do direito penal é proteção de bens jurídicos em face de condutas alheias. Se eu tenho uma pessoa que ela mesmo promove dano ao seu bem jurídico, não há legitimidade e aplicação do direito penal. Essa pessoa ela se autocoloca em risco, ainda que ela tenha sido influenciada por uma outra pessoa. Agora, desde que essa pessoa que se autocoloca em risco, ela tem discernimento. Ela é autorresponsável. Deu para entender? Então, Roxin entende que a autocolocação em risco foge do alcance do tipo. Professor, não entendi. Se o Mévio vem conversar com o Paulo, e aí o Mévio fala, estou cheio de problemas econômicos, e o Paulo fala, rapaz, por que você não se mata? Fala sério. Paulo fala para o Mévio. E o Mévio, que tem um poder de discernimento, ele resolve se matar, indo pelo, né, até refletindo no conselho do Paulo, né? Mévio vai conversar com o Paulo fala para o Mévio, e o Mévio, ele se mata. O Paulo não responde. Se você for analisar a luz da imputação objetiva, essa participação em suicídio aí, se a vítima é uma pessoa que já tem discernimento, né, tem capacidade de consentimento, ou seja, não há que se falar em vício de vontade, enfim, não há legitimidade de aplicação do direito penal. E aí o Roxin dá um exemplo no livro dele, que vai aparecer na prova. Ah, Azul que acertou a questão na prova. Não, filho, eu fui lá no livro, tá lá o examinador. Sabe que o examinador, ele vai lá. Mas antes dele ir, eu já trouxe para os meus alunos. Quando ele chegar lá, já chegou atrasado, que ele pegou a questão lá, eu já trouxe, já trabalhei. Aí ele, vou pegar um monte de aluno aqui, tá nada, filho. Aí ele vai colocar a questão lá. Exemplo do Roxin, o traficante que vende drogas para um usuário. E o traficante, ele deseja a morte daquele usuário. Inclusive aquele usuário está devendo a boca lá, ele falou, eu quero uma quantidade enorme de drogas, toma aí. Tomara que ele morra, está devendo aqui. E o usuário usa aquela droga e morre de overdose. Eu tenho nexo de causalidade? Tenho. Eu tenho dolo? Tenho. Vou imputar? Não. Por quê? Porque o usuário, ele é autorresponsável. Deu para entender? É uma pessoa que tem discernimento. Usou porque ele queria usar. Então esse traficante ele não vai responder pelo homicídio desse usuário. Eu tenho uma autocolocação em risco.
A mesma coisa. Eu chamo o Tício. Vamos aqui, Roxin também. Colocar aqui um racha eu pega. Vamos. Aí, racha pega. Eu e o Tício. Eu perdi a direção do carro, acabei falecendo. O Tício participou desse ato comigo. Ele vai responder por homicídio culposo em relação à minha pessoa? Porque ele contribuiu para o resultado. Para o Roxin não. Por quê? Porque eu tenho a autorresponsabilidade. Deu para entender? Eu me coloquei em risco. Então não imputo o fato a esse meu amigo que participou comigo desse racha ou pega. Deu para entender? Autocolocação. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona, filhão. Não vai para o examinador, não tem como. Entendeu? A autocolocação em risco. Tá? Então veja, agora desde que a vítima tenha uma autodeterminação, a vítima seja, né, autorresponsável. É isso? Tem aquele poder de discernimento. É isso? Não induz a imputação do resultado. Por exemplo, aí eu falei lá do homicídio, falei do suicídio, né? O racha ou pega, não é isso? Quando eu falei do homicídio, eu falei acerca do alcance do tipo, né? É uma pessoa que acaba, a que veda a terceiro ceifar a vida de outrem. Não aquela pessoa que ela própria produz a própria morte, né? E suicídio, ainda que seja induzida à morte, mas se for uma pessoa com autodeterminação também não imputo. E aqui, ó, o traficante que vende entorpecente para o usuário, autocolocação, que a vítima se coloca em risco, ela tem autodeterminação, é autorresponsabilidade, também não imputo. Exemplos lá da onde? Lá do livro do Roxin. E eu tenho a chamada heterocolocação aqui comigo. A heterocolocação. Quando é que eu tenho a heterocolocação? A heterocolocação é o seguinte: o perigo já existe. E a vítima ela se coloca num perigo já existente. Aqui, a vítima ela mesma cria o próprio perigo, ela se autocoloca em perigo. E na heterocolocação, que também afasta o alcance de tipo, a vítima ela se coloca num perigo que já existe. Professor, dá um exemplo. Ok. Tício sabe que a Mévia é portadora do vírus da AIDS. Ela fala isso pra ele. Não, mas eu quero ter sexo com você sem camisinha, mas Tício, eu tenho AIDS, mas eu quero. Aí a Mévia tem relação com o Tício. Tício acaba sendo contagiado e o que acontece? Né, acaba com permanecendo com aquela patologia, ou vem a óbito, enfim, em decorrência da patologia. A Mévia vai responder? Não, por quê? Porque ele se colocou um perigo que já existia, é a chamada heterocolocação. Professor, dá mais 2 exemplos do livro do Roxin, que você está jogando duro? Te dou. Segundo exemplo, o Tício está numa festa e aí tem uma pessoa, um amigo do Tício, totalmente embriagado. E o Tício falou: ô meu amigo, vamos para casa, me dá uma carona aí no seu carro. Ele falou: Tício, eu não tenho condições de dirigir. Não, mas me leva, me leva. Vamos lá então, o cara tá doidão. O perigo já existe. E ele força. Aí o motorista embriagado perdeu a direção. O Tício morreu. Esse motorista vai responder pela morte do Tício? Não, por quê? A heterocolocação, ele se colocou num perigo já existente. Viu como os critérios são normativos, viu como eu tenho valoração, viu como o Roxin trabalha. O mesmo exemplo, vou dar mais 2. Heterocolocação. O Mévio deseja realizar um passeio de barco, aí tem lá o dono do barco, falando: olha, não tem como sair não, olha aí, temperatura, não há indícios aí de tempestade. Aí o Mévio: não, mas eu quero ir. Né? O Mévio fala para o dono do barco, ok? Tá, então vamos lá. Mévio chega lá e quer fazer um passeio de barco. Aí o dono do barco: olha, não tem como ir, olha aí, temperatura aí e tal. A meteorologia já informou, risco de tempestade, mas eu quero ir, força. Aí o dono do barco sai. E realmente você tem lá a tempestade, como o dono do barco tinha falado. O dono do barco ele cria o perigo já existente, né? E o Tício ele se coloca dentro daquele perigo. O dono do barco, se virar o barco, o Tício morrer, ele não há que se falar em imputar o resultado, porque eu tenho uma heterocolocação. Ok? E o segundo exemplo, terceiro exemplo de heterocolocação, quase o mesmo raciocínio, né? O Tício tem um motorista
Exemplo também do Roxin. O Tício teve um motorista particular. Aí ele fala, olha, vamos em tal festa. Olha, doutor, não dá para ir, não dá, não tem como ir hoje. Por quê? Porque o carro está com defeito. Não, não, mas eu quero ir assim mesmo. Não tem como, quero ir. Aí o motorista vai, defeito era no freio. Perdeu a direção do carro, o Tício morreu. O motorista responde pelo homicídio culposo? Não. Por quê? Porque eu tenho heterocolocação. O perigo já existiu, o Tício que se colocou dentro do perigo. Então o Roxin, ele trabalha muito isso com a autodeterminação da vítima, a autorresponsabilidade da vítima, entenderam ou não? E para afastar a imputação daquele que venha provocar o resultado. Beleza? E aqui então vamos fechar então agora para o último requisito. Não adianta, eu sou assim, pessoal, aqui comigo. Eu sou assim, não vou mudar, sabe? Eu pego uma questão, sabe? Não adianta, eu mergulho, sabe? Com a parte teórica. Por quê? Porque não tem como. Não sei se o aluno vai ter a oportunidade de estudar comigo de novo. Pelo menos ele fala assim, poxa, o Zuco me ajudou nessa questão. Entendeu? Porque eu não entendi imputação objetiva, agora eu entendo. É claro que demanda um estudo maior, mas, porra, eu já vou orientado. Porque até agora eu só fiquei no basicão, né? Tô ficando meio assustado com esse curso, porque aprofunda demais. Mas eu tenho que ter essa base, que eu não quero ser um delegado medíocre. Eu não quero ser superficial, eu quero jogar duro. E é legal, porque é um sistema, isso vai me interessando. Agora sim, eu estou aprendendo, né, um pouco de direito penal. Que eu tenho, não, direito penal é uma imensidão oceânica de informações, de conhecimento. Eu tenho um conhecimento superficial de direito penal. Você é superficial, professor? Sim. Vocês não têm noção do aprofundamento que é feito em relação às categorias da tipicidade, relação nexo, causalidade e culpabilidade. O professor Tangerino tem um livro só de culpabilidade, assim. O livro do Roxin, da teoria do domínio do fato, é assim, filho. Só de um instituto que ele trabalha, domínio do fato, a teoria dele, esse livro assim. Então é isso. Às vezes tem muita gente aí que vai falando, que eu sou o bambambam do penal. Bambambam, filhão? Bambambam, claro, pra galera que tem um conhecimento superficial. Agora, a galera que está indo a fundo e está estudando aí, vê, né, olha, o assunto é muito profundo. Vem para o último requisito, vem, filhão. Requisito não, última situação que afasta o alcance do tipo. Vem comigo na telona, vem comigo na telona. Ei, professor, vai deixar eu descansar? Calma, calma, calma. Vou deixar você descansar depois dessa questão aqui, ok? Então vamos lá. Heterocolocação eu já tinha falado, né? Aí coloquei aqui, ó. Avisado o risco pela companheira, a vítima opta por ter relações sexuais desprotegidas, mesmo sabendo que ela é portadora de HIV. É um exemplo que eu dei. Avisado que o freio do carro não está funcionando, a vítima determina que seu funcionário é leve em algum lugar, mesmo assim. Heterocolocação. Solicitar carona para motorista visivelmente embriagado. Aí, ó. Colocou, poxa, professor, bacana, você é muito legal. E agora você vai abordar mais uma situação de afastamento, né, do alcance do tipo. O Roxin entende que é a atribuição do resultado ao âmbito de responsabilidade alheio. Tá, vamos lá então. O alcance do tipo não abarca os resultados que deveriam ser evitados por um terceiro, conforme o entendimento de Roxin. A esfera de proteção jurídica penal não abarca aqueles resultados cuja evitação cairia no âmbito de responsabilidade profissional de outra pessoa. Dessa forma, quando determinada pessoa assume a responsabilidade de evitar o resultado, aquele que inicialmente a detinha não é mais o responsável do caso. Não é mais responsável caso este se produza, professor, eu até li com você, mas joga naquela Zuc didática. Aqui na Zuc didática. Na Zuc didática é o seguinte, o Roxin entende o seguinte, ora, ainda que tenha sido criado um risco não permitido, ainda que esse risco tenha se realizado no resultado, se eu tenho um evento posterior que uma pessoa assume aquela situação e entra no âmbito de responsabilidade daquela pessoa, eu não imputo esse resultado ao autor. Por quê? Esse resultado foge do alcance do tipo. Professor, dá um exemplo mais... Tá, vou dar um exemplo do livro do Roxin 2. Primeiro. Tício realizou disparo de arma de fogo. Ok. Foi colocado na ambulância. Você já falou, calma, não fechei ainda. Ambulância, sim. A ambulância chegou até o hospital. Ah, tá. Então, e lá e foi submetido a um procedimento cirúrgico. Ocorreu um erro médico.
Tradicionalmente, você já verificou isso, né? Que ainda em procedimentos médicos, tem uma corrente entendendo que seria um desdobramento, agora saiu, tem hora que dá umas travadas. E o agente responderia. Mas eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque se ocorrer um erro médico, quando a vítima chegou ao hospital, o médico assume a responsabilidade. O autor do fato, ainda que tenha realizado disparo de arma de fogo, ele não tem como acompanhar aquele tratamento médico no hospital. O médico assume a responsabilidade. Deu para entender? Então, pela morte vai responder apenas o médico e não o autor do disparo. Ele vai continuar respondendo na tentativa. Sacou? Outro exemplo do Roxin. Esse exemplo é legal. O Tício está conduzindo um veículo, um caminhão. Esse caminhão é um caminhão que está com a lanterna queimada. Ok. Caminhão que está com a lanterna queimada. Ok. Aí a polícia para o Tício. E a polícia vai lá e coloca uma lanterna atrás do carro do Tício, né? Para iluminar a estrada ali. É uma iluminação de aviso. Ok? Ok. Aí o policial fala, olha, pode sair com o caminhão. E para lá num posto de gasolina. Aí o Tício vai entrar no caminhão para sair. Mas antes do Tício entrar no caminhão para sair, o policial retira aquela iluminação que ele colocou no local. Aí vem um outro carro e acaba batendo no carro do Tício. Será que o Tício vai responder pelas mortes provocadas? Roxin entende que não. Por quê? Desde o momento que o policial chegou no local, colocou a lanterna, assumiu a situação. É o âmbito de responsabilidade alheia. Ok? Aí a responsabilidade será do policial e não do Tício, que está com o carro com a lanterna apagada. Vem no exemplo na telona. Vem no exemplo na telona. Olha, então olha só, o Roxin coloquei aqui, né? Então, você é bacana demais. Colocou na telona um exemplo. Dirige seu caminhão sem iluminação traseira e por esse motivo é interceptado por policiais em uma barreira. Para evitar colisões com os carros que possam vir, um dos policiais coloca uma lanterna de luz vermelha na pista, atrás do caminhão, do jeito que eu falei. E ordena ao motorista que dirija ao próximo posto de gasolina, informando que uma viatura irá logo atrás, protegendo o caminhão não iluminado. Aí no momento, ao retirar a lanterna da pista, antes de partirem, ele te retirou a lanterna antes de saírem, entenderam? Um veículo atinge o caminhão, provocando a morte do passageiro do mencionado veículo. Segundo o Roxin, o resultado não pode ser imputado ao motorista do caminhão, pelo fato dos policiais já terem assumido o controle da situação. Se ligou? É a atribuição do resultado ao âmbito de responsabilidade. Deu para entender? Um âmbito de responsabilidade alheia. Deu para entender? Então, quais os casos que podem aparecer na sua prova? Esse aí do procedimento médico, o erro médico lá no hospital. Esse caso aqui do caminhão, né? Aquela questãozinha lá. Deixa a concorrência ficar lá. Ai, meu Deus do céu, caramba, como é que eu vou resolver essa questão? Você, né? O Zuki me deu essa questãozinha. Tô tranquilão. É isso, né? Que o jogo é pesado. Beleza? Pessoal, gastamos um bloco praticamente resolvendo uma questão. Mas, na verdade, não foi apenas uma questão. Resolvemos aqui de 15 a 20 questões, abordando imputação objetiva. Tanto é que você está com tantas informações aí que agora que você vai começar a entender, beleza? Encontro com você no próximo bloco. Fica tranquilo, as aulas irão subir, vai dar tempo de gravar tudo, tá? Mas eu quero manter essa pegada aqui, beleza? Vamos falar, e o professor vai falar de, sim, dolo, culpa, teorias dos atos executórios para os atos dos atos preparatórios para os atos executórios, né? No início da tentativa, vamos falar de teoria do erro, vamos falar de culpabilidade. Tranquilo, vai dar tempo, né? Toda semana, dentro desse padrão, né? Materialzinho, né? Pegada, nada de certo, errado, eu não trabalho dessa forma. Espero que você esteja gostando, né? Mas é isso, nossa pegada é essa. Resolver a questão, mergulha no instituto. Ok? É isso aí.
não importa o ninho, quando o ovo é de águia. Próximo bloco, estamos aí. Um abraço.